Oi, queridos, paz a todos. Olha só, vamos para mais um vídeo desse dia de hoje, né? Mais uma dica para os nossos corações, para as nossas vidas e para as nossas famílias, né? Cada palavra, cada dica que eu trago aqui para os nossos corações, vem sempre uma dica do coração de Deus, da palavra de Deus para o seu coração. Por isso, fica aí comigo, não sai daí não, hein? Voltei, já estou aqui de volta para nós juntamente aqui juntos, né, compartilharmos eu, você, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, para nós compartilharmos com você essa dica que eu creio que vem direto do coração de Deus. Ela já está há dias no meu coração e hoje chegou o dia de Deus derramar ela no seu coração também. E essa dica que nós vamos encontrar, querida, aqui na palavra de Deus, peraí, um pouquinho antes de eu iniciar e dizer para você onde é que nós encontramos aqui nas Escrituras Sagradas, quero pedir para você, compartilhe, querido, cada palavra, cada dica. Meu Deus, cada dica é uma dica abençoada, está abençoando a tua vida, eu creio. Comenta comigo aí, diz aí para mim o que está acontecendo, né? O que essas dicas, o que essas reflexões anteriores, as séries anteriores, o que fez na tua vida, se houve alguma coisa. Eu creio que houve, porque a palavra de Deus não volta vazia, queridos, não é? O que nós aprendemos no vídeo anterior, a dica anterior foi que não volta vazia. Então, algo acontece na tua vida, o milagre acontece. E a dica de hoje não é diferente, é para você crer. E ela se encontra, sabe aonde? Em 2 Coríntios, tá bom? 2 Coríntios 7, versículo, capítulo 12, ali. Perdão, queridos, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9, essa dica de hoje para o teu coração. E olha o que diz aqui. Ela começa, vou fazer uma pequena introduçãozinha para nós entender essa dica, tá? Paulo começa falando a respeito das suas revelações, né? Das revelações que ele teve, né? Assim, com Deus, algo assim sobrenatural que ninguém tinha tido. E ele estava falando ali, ele estava compartilhando ali as suas revelações. Aí no capítulo 7, Paulo diz assim, ó, para impedir, olha como isso é forte, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Diga aí, misericórdia, Jesus. Versículo 8. Aí Paulo continua dizendo assim, ó, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Olha só o versículo 9. Mas ele, o Senhor, disse para Paulo, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, aí Paulo vai, ele ouve o que Deus disse para ele, e aí ele vai e diz assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Meu Deus, que dica maravilhosa, queridos. Que dica poderosa. E nós, às vezes, você vai concordar comigo, às vezes a gente quando tá fraco, né? Quando se acha que tá fraco, né? Às vezes a vida espiritual, às vezes por situações, por problemas, às vezes de saúde, às vezes até por problemas mesmo aí, né? Às vezes no casamento, situações que vêm, né? Na vida da pessoa, do cristão aí, do homem de Deus, da mulher de Deus, na sua vida, né? A gente às vezes acha que tá fraco, e aí a primeira coisa que a pessoa diz é que não consegue mais orar, não consegue mais, sabe, ler a Bíblia, não consegue buscar Deus, se acha tão fraco. E aqui, Paulo está dizendo aqui que foi-lhe dado, ele diz assim que para ir, primeiro, para impedir, ele diz para impedir que ele se exaltasse, né? Que ele se gloriasse, né? Pelas revelações que ele tinha. Paulo, a gente pode ver, quando a gente começa a ler as cartas, começa a conhecer a história de Paulo, meu Deus, Paulo foi um homem grandemente usado pelo Senhor, por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor usou ele poderosamente. E aqui ele disse que para que ele fosse impedido, né, de se exaltar, né, de se achar que era melhor que os outros, que era mais usado, que
era o homem que tinha mais intimidade com Deus, tinha mais revelações de Deus. Ele disse que para que impedisse ele de se exaltar, de se achar, de se engrandecer demais, ele disse que foi dado um espinho na carne dele que nós não sabemos o que é, mas era algo muito ruim, né? E ele disse que foi um mensageiro de Satanás que colocou, né? Que foi enviado para atormentar a vida dele. E ele disse que rogou por 3 vezes, orou, pediu a Deus que o tirasse. Mas aí qual foi a resposta de Deus para Paulo? Para Paulo, o que foi que Deus disse? A minha graça é suficiente para você, né? Então assim, a minha graça te basta, né? Como a gente conhece mais esse versículo assim, a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder, Deus falou para ele, porque o meu poder, a minha força, a minha unção, né? Ela vai se aperfeiçoando na tua fraqueza, é quando você acha que você está fraco. Aí, né, eu nem terminei o versículo, deixa eu terminar o finalzinho do versículo 9. Ele disse que ele ia o que agora? Quando ele recebeu a resposta de Deus, ele disse assim, portanto eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, né? Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo entendeu. Paulo compreendeu essa dica que está aqui escrita, né? Ele entendeu assim a voz de Deus dizendo, olha, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você está fraco que eu venho, que você fica totalmente dependente de mim, que você fica totalmente mesmo ali se achando que está incapaz, que não consegue mais. É nesse momento que eu venho com a minha unção, que eu venho com o meu poder. É nesse momento que a minha glória vem, minha unção, e te renova, te restaura, e te faz vencer, te faz ser capaz, né? Te faz guerrear, te faz vencer essa guerra. E olha, Joel capítulo 3, versículo 10, também diz assim, Joel, capítulo 3, versículo 10, diz assim, diga ao fraco, sou um guerreiro, eita glória. Olha que dica poderosa para hoje, para minha vida e para tua vida, querido. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. Amém, queridos, em nome de Jesus? Que nessa assim, essa dica de hoje, não esqueça, se encontra aqui. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9. E em Joel capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Amém, querido? Então é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Fique com Deus em nome de Jesus.